Boa noite, Igreja de Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador seja com todos nós. E que o amor de Jesus Cristo habite ricamente em nossos corações e que possamos aplicá-lo em nossa vida e a todos os que estão ao nosso redor. Como nós sabemos, por razões fora do nosso controle, fora da nossa capacidade, estamos impedidos de reunir presencialmente. Isso não quer dizer que nós não possamos glorificar a Deus com um culto digno dele, com um culto digno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós não possamos aplicar em nossa vida os conhecimentos providos pela palavra de nosso Senhor e Salvador. Vamos falar hoje aqui sobre os perigos de um culto hipócrita e como honrar a Deus em nossa vida, como oferecer a Ele um culto digno. E a resposta para isso, a palavra de Deus nos ensina no livro de Isaías, no capítulo 1. Como sempre, eu convido a igreja a ler pelo menos todo o primeiro capítulo do livro de Isaías, porque nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia. Supondo que os irmãos tenham feito a leitura, vamos fazer alguns comentários importantes aqui que vai ajudar a nos esclarecer sobre a vontade de Deus. Nós vimos aqui que entre os versículos 1 a 9, nós temos um retrato do reino de Judá, que, como nós explicamos em mensagem anterior, era o reino do sul, Judá ao sul e Israel ao norte. E Judá havia se tornado uma nação pecaminosa, uma nação que havia se desviado da vontade de Deus. No versículo 3, a Bíblia traz um comentário surpreendente e diz que o boi conhece o seu dono, mas Judá, que era um povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, havia renegado ao nosso Senhor. E havia, inclusive, se desviado da vontade de Deus. E Deus, então, não conhecia mais Judá, que era um povo corrupto, um povo que, inclusive, havia blasfemado o seu nome. E tanto que Deus, por amor a Davi, por amor à promessa que ele faz a Davi, de que o Salvador viria da linhagem de Davi, Deus fala no versículo 9 que se ele não tivesse deixado alguns sobreviventes, a nação de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a nação de Judá, teria se tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra, de tão grave que eram os pecados que eles estavam cometendo perante Deus. Aí, em seguida, nos versículos 21 a 23, a situação de Judá, de Jerusalém, era tão grave que Deus compara a cidade de Jerusalém, que era uma nação santa, que era uma cidade fiel, a uma prostituta, ou seja, como uma mulher virgem, uma mulher fiel, uma noiva que havia se tornado em uma prostituta. Por quê? Porque ela abandona Deus e passa a seguir a outros deuses. Era uma cidade que estava cheia de justiça e retidão, mas agora estava cheia de homicidas. E vamos pensar aqui que Jerusalém, precisamos lembrar que Jerusalém era uma cidade que havia sido governada, a nação de Judá havia sido governada por homens extremamente capazes, como Davi, como Salomão, como Asa, Josias, Josafá, Uzias, Joás, Jotão, Ezequias, homens que fizeram o que era reto diante da vontade de Deus. É o que nos ensina o livro de Reis, inclusive. Mas agora ela estava governada, olha a gravidade da acusação. Deus fala que ela estava governada por príncipes rebeldes e companheiros de ladrões, que amavam o suborno e corriam atrás de recompensas. É o que está no versículo 23. Então, era esse o quadro geral de Jerusalém naquele tempo. Então, como essa nação estava tão degradada, estava tão corrompida, como o povo de Judá estava tão pecador, olha o que Deus fala a respeito do culto prestado por eles a partir do versículo 10. Acompanhem comigo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Gomorra. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Sodoma.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Então o que Deus nos diz aqui? Que não se agrada mais de todo o ritual sagrado prestado pelo povo daquela nação, pelo povo daquela cidade. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Ou seja, a nação, as pessoas estavam apenas preocupadas em comparecer ao templo e cumprir aqueles rituais formais da lei. Mas no coração deles, eles não estavam aplicando o que era da vontade de Deus. Não continueis a trazer ofertas, versículo 13, ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, o ajuntamento era solene, o rito era solene, a participação das festas era sagrado, mas Deus não abominava, não aceitava o pecado cometido pelas pessoas. Não adiantava nada elas se reunirem para fazer ali, cumprir os ritos determinados por Deus, sendo que o seu coração estava imundo. Aí versículo 14. As vossas festas da lua e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, a conduta adotada pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Judá, não era condizente com o que Deus esperava deles. Então não adiantava comparecer ao templo, participar das festas, sendo que no dia a dia você era um homicida, um adúltero, um ladrão. Então Deus não aceita esse tipo de culto. Aí no versículo 16 Deus determina: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, ou seja, parem de ter essa vida corrupta. Aprendam a fazer o bem, atendam à justiça, repreendam ao opressor, defendam o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, que Deus dá um ultimato ao povo de Jerusalém, à nação de Judá. Ou vocês estão comigo, ou vocês estão contra mim. Não adianta seguir ritos vazios, um culto vazio sem aplicação prática na sua vida. Eu não espero isso do meu povo. Eu espero muito mais que o coração do meu povo esteja voltado a mim do que ele esteja preocupado com práticas externas, com práticas que sejam visíveis aos homens. Deus vê o coração. Então, irmãos, o que Deus diz aqui para a nação também de Judá. De que adianta fazer sacrifícios se não ajudar os órfãos? De que adianta participar das festas sagradas e ser um homicida? Em seguida, e também desprezando pobres. De que adianta ofertar o resultado das primeiras colheitas, ou seja, as primícias da lavoura, e deixar o vizinho passar fome? De que adianta se os pais da antiga nação de Judá adoravam a Deus, mas se Judá naquela época estava seguindo ao Deus Baal, que na verdade nem existe. Jeremias também nos alerta de igual maneira, a partir do capítulo 2, versículos 1 a 4. É o que nos diz a palavra de Deus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Ou seja, assim como Isaías alertou, Jeremias também está alertando. Na verdade, o Espírito Santo de Deus alertando por intermédio desses profetas. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem. Ou seja, de Jerusalém
nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, né? E do teu amor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, naquela época, Israel ainda era uma nação unificada, não havia divisão entre reino de Judá ao sul e Israel ao norte, havia apenas a nação de Israel, e era uma nação que temia o Senhor. Era uma nação que, junto com Moisés, com Josué, depois Davi, Salomão, era uma nação que fazia o que era reto diante de Deus. Apesar de alguns pecados, de algumas falhas pontuais, era uma nação que, no geral, tinha Deus como seu verdadeiro Senhor e Rei. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornado nulos eles mesmos. Ou seja, a nação de Israel abandona Deus e passa a ir atrás dos ídolos, dos falsos ídolos, na verdade, ídolos de madeira, ídolos de ouro, ídolos de pedra, que na verdade era apenas uma estátua sem vida. E Deus, pelo contrário, Deus é a vida, Deus é amor. E Deus é o Criador e o Rei da nação de Israel e de toda a humanidade. Então, de que adianta abandonar a Deus e ir atrás desses ídolos? É o que Jeremias está nos dizendo aqui. E em seguida, nos versículos 11 a 13, a palavra nos diz: prestem atenção nisso, irmãos, prestem atenção na gravidade da acusação. Houve uma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Ou seja, Israel era cercada por outras nações. Israel, Judá, no caso aqui, eram cercadas por outras nações. Moabitas, Amonitas, egípcios, Assíria, e até mesmo a Babilônia. E todas essas nações tinham seus próprios deuses, que na verdade não eram deuses, é o que Deus diz. Mas nem essas nações que eram pecadoras, que eram nações idólatras, nem elas abandonaram os deuses delas. E Israel, que é filha do verdadeiro Deus, Jerusalém, que é a noiva do verdadeiro Deus, vai e o abandona para seguir os falsos deuses. Inclusive para fazer até sacrifício de crianças, como nós já dissemos em ocasiões anteriores. Então, irmãos, veja como é que é grave isso. A nação abandona Deus e passa a seguir a Baal. Versículo 12. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, ou seja, deixaram o verdadeiro Deus e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, ou seja, passaram a seguir os falsos deuses, deuses que não retêm as águas, ou seja, deuses que não são capazes de prover a água da vida. Então, irmãos, trazendo essa passagem para o dia de hoje, contextualizando o que a gente acabou de ver com a nossa vida atual, de que adianta, por exemplo, a gente falar que é cristão se a gente nem sequer participa do estudo bíblico de sexta-feira? Que aliás estamos estudando com o nosso irmão Dionísio o Evangelho de Lucas. De que adianta a gente falar que é cristão se a gente não acompanha? E ainda que a gente acompanhe, de que adianta a gente falar que é cristão se a gente acompanha, mas não esforça para entender o que está na palavra de Deus? Ou ainda que nos esforcemos para entender, de que adianta a gente falar que é cristão se a gente acompanha o estudo de sexta-feira, por exemplo, esforça para entender, mas não aplica no nosso dia a dia? Que cristianismo é esse? Por acaso também a pandemia ela desobrigou a gente de acompanhar os cultos aos domingos, de participar do culto aos domingos? E olha que agora é pelo WhatsApp. Você não tem nem sequer o trabalho de se deslocar da sua residência até o prédio da igreja. Você pode acompanhar no conforto da sua casa. Mas a pandemia também te desobrigou de aplicar
o que você aprende nos cultos, né? No seu dia a dia? A gente está realmente usando o que a gente aprendeu no culto e nos estudos de sexta-feira, na nossa leitura diária da Bíblia? A gente está respeitando os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de escola, a família, os parentes e os demais amigos? A gente está respeitando? A gente está aplicando a vontade de Deus no nosso dia a dia? A gente está fazendo, ou de repente, né, a gente pode estar fazendo também como a antiga Israel, substituindo o nosso Deus por deuses falsos, como televisão, como a internet, como os jogos, ou qualquer outra coisa que nos afasta de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Então temos que pegar o que nós aprendemos, o que nós acabamos de ver com Isaías, com Jeremias, e trazer para os dias de hoje e realmente fazer o que é da vontade de Deus, prestar a Deus um culto digno. Vamos contextualizar, vamos colocar isso no nosso dia a dia. Vamos participar das reuniões pelo WhatsApp, vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, não vamos ser hipócritas, não vamos prestar a Deus um culto hipócrita, não vamos apenas participar da ceia ou fazer a oferta a Deus, mas no nosso dia a dia a gente está com um coração negro, um coração sujo, maculado e produzindo frutos, produzindo obras que não são do agrado de Deus. Vamos ter uma vida correta, vamos aplicar o que nós aprendemos. Um culto digno é mais do que nós separarmos um tempo de qualidade às sextas-feiras e principalmente aos domingos. O culto digno é aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. E vamos encerrar aqui com as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em João, capítulo 4, versículos 23 a 24. A palavra de Deus nos diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não vamos adorar a Deus com hipocrisia, vamos adorar a Deus e a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do fundo de nossos corações, aplicando a vontade dele em nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada e que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Vamos falar com o Pai. Santo Deus e amado Pai, Deus eterno de misericórdia, toda honra e toda glória seja dada a Ti em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter uma vida digna diante do Senhor. Retira de nós toda hipocrisia, toda maledicência, toda maldade, tudo que não provém do Senhor, Pai. Livra-nos da influência do demônio, cria em nós um coração puro, Pai, e ensine-nos a adorar ao Senhor da forma como o Senhor merece. Que nós, primeiro, lembremos do que nós aprendemos tanto nessa mensagem quanto em todos os estudos e todos os cultos, Pai. Segundo, que nós tenhamos a coragem e a decência de aplicar a palavra do Senhor em nossa vida. Que nós possamos ser um culto vivo, um memorial vivo a nosso Senhor, a Salvador Jesus Cristo. Que quando as pessoas nos virem, as pessoas reconheçam que sejamos cristãos. Que as pessoas vejam em nós a imagem de Cristo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor perdoe os nossos pecados, abençoe a nossa semana, cure os que estão doentes, abençoe e fortaleça aqueles que passam por dificuldades, quaisquer que dificuldades que sejam, Pai. Derrame a bênção do Senhor na vida dessas pessoas, coloque a esperança do Senhor no coração dessas pessoas e que todos saibam que a Igreja de Cristo do Bairro Nacional está à disposição para ajudar os irmãos em quaisquer dificuldade. Por isso nós oramos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.